Se você quer saber o que é o potencial elétrico e como calcular esse potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula de eletrostática estaremos falando então do potencial elétrico. Mas para falar de potencial elétrico, vamos supor o seguinte: eu tenho uma carga Qzão que vai ser fixa em algum local, certo? Aí, próximo a essa carga Qzão, que é positiva, eu vou marcar um ponto P. E nesse ponto P, eu vou colocar uma carga de prova. E essa carga de prova também é positiva. E eu chamo ela aqui de Qzinho. O que acontece? Nós sabemos que duas cargas de mesmo sinal se repelem. Só que o Qzão está fixo. Então, quem vai se mover aqui vai ser apenas o Qzinho. Então, ela vai ser repelida para longe. Então, ela entrou em movimento. Ela adquiriu velocidade. Então, ela ganhou energia cinética. Mas da onde que vem essa energia cinética? Ela não pode ter vindo do nada. Por um simples passe de mágica surge energia cinética. Não pode acontecer isso. Ela tem que ter vindo de algum lugar. Teve alguma energia potencial que foi convertida para energia cinética. E essa energia potencial é a energia potencial elétrica. Então você tinha uma energia potencial elétrica associada às cargas que foi convertida em energia cinética. Por isso o Qzinho entrou em movimento. E o que eu posso dizer então? Que existe uma grandeza física associada a esse ponto P, que eu vou chamar de potencial elétrico. Mas o que é esse potencial elétrico? Essa grandeza, certo? Que vai ser associada a esse ponto que está relacionado com o quanto de energia que o sistema adquire, no caso uma energia potencial elétrica, quando eu coloco uma carga de prova nesse ponto. E esse potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Então tomem cuidado que agora não tem mais direção e sentido, igual a gente fazia lá em campo elétrico e força elétrica. Agora o que importa para a gente é apenas o valor numérico. Inclusive agora o potencial elétrico pode ser negativo ou positivo. Depende do valor da carga. E eu vou calcular o potencial elétrico da seguinte maneira. Eu vou falar aqui que é V, que é o que eu chamo de potencial elétrico, igual a energia potencial elétrica dividido pelo valor da carga de prova que eu coloquei naquele ponto. Certo? Então, V é o potencial elétrico, EP, que é a energia potencial elétrica adquirida pelo sistema, e Q é o valor da carga de prova. Lembrando, pessoal, que eu estou dividindo aqui energia que é medida em joule. Certo? Qualquer aula de energia que a gente fez aí, sempre no sistema internacional, em joules. Então, joule por coulomb, que dá o volt. Então, volt é a mesma coisa que joule por coulomb. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma carga pontiforme. E eu quero calcular qual vai ser o potencial elétrico gerado em um certo ponto. Então, está aqui o meu Qzão. Marquei o ponto P ali. E tem uma distância entre a carga pontiforme e o ponto P. Lembra que carga pontiforme é aquela que as dimensões são desprezíveis em relação aí às distâncias. Então, o que acontece? Eu tenho a carga pontiforme, o ponto P, uma distância D entre a carga e o ponto. Aí vai ser gerado nesse ponto o potencial V. Se por acaso a carga for negativa, ou seja, menor que zero, o potencial também vai ser negativo. Já que agora a gente está trabalhando com só grandezas escalares. Se por acaso a carga geradora for positiva, o potencial elétrico também vai ser positivo. E aí a fórmula para a gente calcular esse potencial elétrico no ponto vai ser a seguinte: V igual a K vezes Qzão dividido pela distância. Toma cuidado, pessoal, que agora não tem mais um módulo aqui, né? Lembra que nas fórmulas de campo elétrico e força elétrica tinha o módulo da carga? Que era um vetor, a força elétrica e o campo. Então você não podia ter um valor negativo na hora de você fazer o cálculo. Agora não. Agora se a carga for negativa, você joga negativa. Se for positivo, você joga positivo. Outra diferença está aqui na distância. Lá quando a gente calculava campo elétrico, a distância era o quadrado. Aqui não é.
Então tem que tomar cuidado, certo? No potencial elétrico a distância não é o quadrado. Então o potencial elétrico, que é medido em volts, certo? Vai ser a constante eletrostática aí do meio, que no vácuo a gente já sabe que é o 9 vezes 10 a nona, que é o que a gente mais usa aí. O Q é a carga geradora, que é medida em Coulomb, e o D é a distância da carga ao ponto. Sempre em metros, sempre no sistema internacional. Aqui eu coloquei para vocês as conversões que vocês podem ter que fazer, né? Por exemplo, se tiver em milicoulomb, você tem que transformar em coulomb. Como que você faz? Multiplica por 10 a menos 3. Se tiver em microcoulomb, que é o mais comum, você tem que multiplicar por 10 a menos 6 para converter para coulomb. Se tiver em nanocoulomb, multiplique por 10 a menos 9 e você transforma em coulomb. Em picocoulomb, basta multiplicar por 10 a menos 12. Esses daí são os mais importantes. Lembrando que o microcoulomb é disparado mais cobrado. As distâncias, também coloquei uma tabelinha aqui para vocês. Olha só. Se tiver em decímetro, como que você converte para metro? Multiplica por 10 a menos 1. Se tiver em centímetro, multiplica por 10 a menos 2. E se tiver em milímetro, multiplique por 10 a menos 3. Também são os mais comuns aí para você ter que fazer a conversão. Eu vou colocar uma carga geradora fixa em um certo local. Uma carga positiva, um Qzão aqui. E em torno dessa carga Qzão, eu vou marcar linhas em forma de circunferência. E essas linhas eu vou chamar de equipotenciais. Por que equipotenciais? Porque cada uma dessas linhas apresenta o mesmo potencial. Por exemplo, essa linha mais externa. Todos os pontos dela estão à mesma distância da carga Qzão. Consequentemente, apresentam o mesmo potencial elétrico. Essa segunda linha aqui. Todos os pontos dela também estão à mesma distância do Qzão. Consequentemente, apresentam o mesmo potencial elétrico. Agora, a respeito do valor do potencial elétrico. Pessoal, como a carga é positiva, então, quanto menor o raio aqui da circunferência, o que vai acontecer? Menor é a distância. Consequentemente, maior é o potencial elétrico, já que eu estou falando de uma carga positiva. Então, quanto mais interno aqui é essa linha, maior é o potencial elétrico. Quanto mais externo, menor é o potencial elétrico. Eu vou colocar aqui uma carga de prova positiva. O que vai acontecer? Positivo não repele positivo? Então, essa carga vai se afastar. Então, o que aconteceu? Ela saiu de um potencial e foi para um potencial menor. Então, no caso da carga positiva, ela sempre vai se movimentar de um potencial maior para um potencial elétrico menor. Agora eu vou colocar aqui uma carga negativa, na mesma linha que equipotencial. O negativo tem que ser atraído positivo. Então ela se movimentou o quê? De um potencial, no caso menor, para um potencial maior, né? Já que ela foi para uma linha mais interna. Então, quando eu estiver trabalhando com uma carga de prova negativa, ela se movimenta do menor potencial para o maior potencial. Ah, professor, mas e se por acaso a carga geradora fosse negativa, o que ia mudar? Pessoal, ia mudar o seguinte, o sinal. Então, quanto mais próximo você estivesse aqui da carga, ele ia ter o quê? Um potencial menor. Porque lembra que você está tendo um valor maior em módulo, só que o sinal é negativo. E quanto mais distante, ia ser um potencial maior. Isso na carga negativa. Mas mesmo assim, a carga de prova negativa ia continuar saindo do menor para o maior potencial. E a positiva ia continuar saindo do maior para o menor. Agora vamos fazer aqui um exemplo para finalizar essa aula. Olha só o que eu coloquei para vocês aqui. Determine o potencial elétrico gerado no ponto P pela carga Qzão. Considere o K 9 vezes 10 a nona. Pessoal, então eu tenho aqui uma carga geradora que é de 2 microcoulombs positiva. E eu tenho uma distância até o ponto P de 50 centímetros. E eu preciso calcular o potencial elétrico, que vai ser gerado nesse ponto. Lembra que o potencial elétrico é um escalar. Como a carga é positiva, na hora que eu calcular o potencial vai dar positivo. Como que eu calculo esse potencial V? Da seguinte maneira, V é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes o Qzão,
dividido pela distância da carga ao ponto. Conversões que eu tenho que fazer. A carga tem que estar em coulomb. Então eu vou pegar esse 2 microcoulombs e vou multiplicar por 10 a menos 6. De tal maneira que vai ficar 2 vezes 10 a menos 6. Aí eu deixo em coulomb. E eu tenho que converter a distância também para metros. No caso, essa distância está em centímetros. Como que eu converto para metros? Ou você vai lá e divide por 100, ou faz aquela multiplicação por 10 a menos 2, igual eu passei para você naquela tabelinha. Então eu vou pegar os 50 ali e vou multiplicar por 10 a menos 2. Como a gente vai estar trabalhando com várias potências, acaba facilitando para vocês na hora de fazer o cálculo. Pessoal, para melhorar ainda mais esse valor aqui, ó, 50 vezes 10 a menos 2, eu vou andar vírgula uma casinha aqui para a esquerda. Aí fica 5, que na hora de a gente fazer o cálculo facilita. Aí aqui, pessoal, em vez de 10 a menos 2, eu vou somar 1, certo? E aí vai ficar 10 a menos 1. Então, ó, fiz essa conversão. Andei a vírgula uma casinha para a esquerda, somei 1 no expoente, ficou 10 elevado a menos 1. Ainda continua em metros, hein? E o K a gente sabe que é o 9 vezes 10 a nona. Agora vamos substituir ali na fórmula e achar o valor desse potencial elétrico. Então, o K está aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes o Qzão. Lembra que ele é positivo, então eu joguei positivo aqui mesmo. 2 vezes 10 a menos 6, que a gente converteu, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 1. Agora, vou multiplicar aqui em cima, né? 9 vezes 2, que me dá 18. E vou somar os expoentes na multiplicação. Então, fica 18 vezes 10 ao cubo. Porque, ó, toda vez que eu faço multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, eu tenho 9 e devo 6, eu tenho 3. E agora eu vou fazer a divisão. Eu vou fazer 18 dividido por 5, que dá 3,6. E vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3,6 vezes 10 a quarta volts. Lembra, pessoal, que quando eu faço divisão de potências de mesma base, eu tenho que subtrair os expoentes. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3 menos o menos 1. Só que aí menos com menos dá mais. Então, fica 3 mais 1, que dá 4. Por isso que ficou 3,6 vezes 10 a quarta volts. Lembrando que o potencial é positivo porque a carga é positiva. Se por acaso a carga fosse menos 2 microcoulombs, aí a gente teria um potencial aqui negativo, né? Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!